Eu nunca imaginei que um dia teria que contar essa história. Durante muito tempo, eu me calei. Guardei tudo para mim, tentando me convencer de que aquilo foi só um pesadelo, que não poderia ser verdade. Mas foi. Durante 2 anos, eu fui noiva de um homem que dizia me amar mais que tudo neste mundo, que me fazia promessas, fazia planos, me fazia sonhar. Mas enquanto ele me jurava fidelidade e construía comigo um futuro, ele escondia outra vida inteira, uma esposa, 2 filhos, uma casa, tudo, em outro estado. E eu era o segredo, a distração. A mulher que ele manipulava com perfeição enquanto mantinha 2 realidades paralelas. Eu pensei em me culpar. Eu me culpei. Mas hoje, eu entendo que essa história não é só sobre traição. É sobre como a gente perde a própria identidade quando acredita nas mentiras de alguém. E também sobre como a gente pode se reconstruir. Se você já amou alguém a ponto de ignorar todos os sinais de perigo, se você já confiou em alguém que te destruiu por dentro, então essa história é para você. E eu espero, do fundo do coração, que ao ouvir o que vivi, você nunca mais duvide da sua intuição. Quando eu conheci o Carlos, vou chamá-lo assim, embora não seja seu nome real. Eu estava em um momento muito vulnerável da minha vida. Tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo. E tudo o que eu queria era paz, estabilidade, alguém que me olhasse e me dissesse: eu escolho você, e só você. Ele apareceu como um presente do universo. Carismático, educado, aquele tipo de homem que sabe exatamente o que dizer e quando dizer. Não demorou para que eu me apaixonasse. Carlos era atencioso. Lembrava do meu café preferido, me ligava todos os dias antes de dormir e parecia realmente se importar com os meus sonhos. Ele dizia: você merece alguém que cuide de você como uma joia rara. E eu acreditava. Nos primeiros meses, ele morava em outra cidade. Dizia que estava terminando um projeto importante de trabalho, mas que estava de mudança para o meu estado. Só precisava organizar as coisas por lá. Ele vinha me visitar com frequência. Passava finais de semana comigo, trazia flores, cozinhava para mim. E toda vez que ia embora, me deixava com aquele gosto de saudade. Começamos a planejar uma vida juntos. Falávamos em comprar uma casa, em ter filhos, em viajar o mundo. E eu comecei a moldar minha vida em torno dele. Mudei meus horários de trabalho para coincidir com as viagens dele. Me afastei de algumas amigas que diziam estar preocupadas. Uma delas chegou a me perguntar: você não acha estranho ele nunca atender chamadas à noite? Mas eu defendia, sempre. Ele trabalha demais. Está sempre cansado. E ele me ama. Ele me deu um anel de noivado em um final de semana em que fomos a uma cabana no interior. Foi mágico. Ele ajoelhou, me olhou nos olhos e disse: você é a mulher da minha vida. Eu chorei. Disse sim. Liguei para minha mãe aos prantos. Enviei fotos para minhas amigas, as que ainda restavam. Durante um tempo, vivi como se estivesse num conto de fadas. Mas então, coisas pequenas começaram a acontecer. Ele cancelava viagens de última hora. Sumia por dias com desculpas confusas. Comecei a notar que ele nunca postava fotos comigo. Nunca comentava nas minhas redes. Uma vez fiz uma brincadeira e postei uma foto nossa com a legenda "com meu futuro marido". Minutos depois, ele me ligou nervoso. Amor, apaga isso. Não quero que meu chefe veja. Achei estranho, mas aceitei. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que ele me traía. Acordava com o coração acelerado, mas ele sempre tinha um jeito de me acalmar. Você confia em mim, não confia? E eu dizia que sim. Até que um dia, algo quebrou. Eu precisava de uma resposta urgente sobre um contrato de trabalho. Liguei para ele várias vezes e nada. Tentei o número do escritório que ele dizia trabalhar. A moça que atendeu respondeu: desculpe, não temos ninguém com esse nome aqui. Meu coração parou. Mandei uma mensagem: Carlos, precisamos conversar. Ele respondeu horas depois:
dizendo que o número era antigo, que ele tinha saído daquela empresa. Mas eu já não conseguia dormir. Comecei a investigar. Vasculhei redes sociais, procurei registros até que encontrei uma foto, um perfil fechado com o mesmo sobrenome dele, uma mulher e 2 crianças pequenas. A legenda dizia: "Feliz aniversário para o melhor pai e marido do mundo." Meu estômago virou. Esperei alguns dias sem confrontá-lo, mas continuei investigando. Descobri o endereço dela, vi fotos da casa. E aí eu soube. Aquilo não era um caso passageiro. Era uma vida paralela. Ele era casado, tinha 2 filhos. E enquanto me pedia em casamento, voltava para casa para colocar os filhos na cama. Eu tremia. Não conseguia respirar. Liguei para ele naquela noite com a voz fria e disse: "Quero que me conte a verdade." Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: "O que você descobriu?" Eu repeti: "Você é casado?" Ele hesitou. E depois, num tom frio, respondeu: "Eu ia contar." Não era o momento ainda. Eu desliguei o telefone e desabei no chão. Naquela noite, depois de desligar o telefone, eu fiquei sentada no chão da sala, as luzes apagadas. O anel de noivado ainda no meu dedo, mas já não significava nada. Eu chorei até minha garganta secar, até minha alma parecer vazia. Eu repassava cada momento, cada palavra, cada "eu te amo" dele. E tudo soava falso. Eu pensei que fosse enlouquecer. Como alguém pode levar uma vida dupla por 2 anos? Como alguém pode dizer: "Quero casar com você", à tarde e à noite, deitar ao lado da esposa como se nada estivesse errado? Eu me senti suja, usada, idiota. Mas pior do que a traição era o fato de que eu ainda o amava e isso me matava por dentro. No dia seguinte, eu não consegui levantar da cama. Meu corpo doía. A realidade me esmagava como se eu tivesse sido atropelada por um trem. Eu me questionei se tudo isso não era culpa minha. Se eu tivesse feito mais perguntas, se eu tivesse prestado mais atenção aos sinais, se eu não tivesse me entregado tão rápido, mas no fundo eu sabia. Nada disso era culpa minha. Eu fui enganada, manipulada. Carlos era um ator, e eu fui o palco da performance dele. Os dias seguintes foram um borrão. Eu perdi peso. Perdi o sono. Comecei a ter crises de pânico. Fui ao médico achando que tinha algo errado com o meu coração. Mas era ansiedade. Meu corpo gritava o que minha mente ainda não conseguia entender. Eu tinha sido emocionalmente devastada. Algumas amigas tentaram me consolar. Outras nem sabiam o que dizer. Eu não queria ouvir conselhos. Não queria ouvir frases prontas do tipo: "Tudo acontece por uma razão", ou "Você vai superar." Eu só queria entender por que alguém faria isso comigo. Uma noite, ele me ligou. Eu não sei por que atendi. Talvez uma parte de mim ainda esperasse uma explicação, um pedido de perdão, um sinal de humanidade. Ele chorava. Dizia que estava confuso, que me amava de verdade, mas que tinha responsabilidades. "Eu queria deixar tudo para ficar com você", ele disse. "Mas eu tenho filhos." Eu fiquei em silêncio. O que você responde a um homem que destruiu a sua vida e ainda tenta se passar por vítima? "Você teve escolhas", eu disse com a voz firme. "E escolheu mentir." Ele continuou insistindo. "A gente ainda pode ficar junto. Eu estou resolvendo tudo. Me dá um tempo." Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Pela primeira vez em semanas, eu senti raiva. Não aquela raiva destrutiva, cega, mas a raiva que vem da lucidez. A raiva de ter sido feita de objeto. A raiva de ter sido reduzida a uma distração. "Você me destruiu. E agora quer que eu espere você consertar a sua bagunça?" Minha voz saiu trêmula, mas firme. "Eu não sou um plano B." Desliguei. Bloqueei. Mas ele não parou. Mandava e-mails. Criava contas falsas. Dizia que ia deixar a esposa.
que os filhos saberiam de mim um dia, que eu era o verdadeiro amor da vida dele. E, mesmo sabendo de tudo, mesmo já tendo enxergado um monstro por trás do príncipe, uma parte de mim ainda sangrava de saudade. Porque quando você ama alguém que te machuca, a dor não acaba no momento em que você descobre a verdade. A dor vem depois, quando você deita à noite e o travesseiro tem o cheiro dele. Quando você vai ao mercado e vê o vinho que costumavam tomar juntos. Quando você percebe que os planos que fez não existem mais, o luto de um amor que nunca existiu, ou que só existia para você. É um tipo de morte que ninguém te ensina a enterrar. Eu fiquei semanas me sentindo um zumbi, até que um dia encontrei a esposa dele. Sim, eu fui atrás. Não por vingança, mas porque eu precisava que ela soubesse. Marquei um encontro em um lugar público. Levei provas, fotos, prints, o recibo do hotel onde ele me pediu em casamento. Ela chegou com o olhar desconfiado. Mas à medida que fui mostrando tudo, vi os olhos dela se encherem de lágrimas. Ele me disse que você era uma louca, uma stalker. Ela sussurrou. E ali, naquela mesa de café, duas mulheres machucadas pela mesma mentira se olharam com compaixão. Ela me agradeceu. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo algo certo. No dia seguinte, Carlos me enviou um último e-mail. Você destruiu minha vida. Eu sorri. Por que não? Ele destruiu a própria vida, e pela primeira vez em 2 anos, eu sentia alívio. Mas a dor ainda estava lá. E é aí que começa a parte mais difícil da história. A parte que ninguém vê. A reconstrução. Eu queria dizer que depois daquele último e-mail dele, tudo se resolveu. Queria dizer que eu me levantei no dia seguinte, respirei fundo, dei a volta por cima. Mas a verdade é que depois do fim, vem o vazio, um silêncio ensurdecedor. Porque quando alguém te destrói por dentro, você não volta a ser quem era. Você precisa aprender a existir de novo. Os dias seguintes foram um tipo estranho de liberdade. Eu podia sair, comer, dormir, viver sem ter que dar explicações a ninguém. Mas tudo me lembrava dele. A cafeteria da esquina, onde ele dizia que o cheiro do café me deixava mais bonita. O parque onde me abraçava por trás enquanto caminhávamos. A estante onde, por impulso, ele deixou um livro com uma dedicatória dizendo: "Para sempre não será tempo suficiente. Eu quis jogar tudo fora. Queimar, apagar, arrancar de mim o que restava. Mas percebi que esquecer não era o que eu precisava. Eu precisava entender, e me entender. Eu comecei terapia. No início, eu só chorava. Por semanas. A psicóloga me dizia: você está em luto. Luto de alguém vivo. Luto por uma história que só existia na sua cabeça. Eu resisti muito. Me culpava por ainda amar, por ainda sentir saudade. Mas aos poucos, comecei a perdoar a mim mesma. Não por ter confiado nele, mas por ter me esquecido de mim. Eu fui criada para ser gentil, para compreender, para acolher. E por muito tempo, achei que amar alguém significava aceitá-lo. Mesmo que isso me destruísse por dentro. Mas não, amar alguém nunca pode significar se abandonar. Eu comecei a redescobrir minha identidade. Voltei a dançar, coisa que eu tinha parado porque ele não gostava. Voltei a sair com minhas amigas. Viajei sozinha. Fui para um lugar onde ninguém me conhecia, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Eu chorava ainda. Não vou mentir. Mas as lágrimas mudaram. Eram lágrimas de limpeza, de cura. Um dia, me peguei rindo alto. De verdade. Do nada. E percebi que meu coração estava voltando ao lugar. Não por mágica. Não por alguém novo. Mas porque eu estava voltando para mim. No meio disso tudo, conheci outras mulheres com histórias parecidas. Mulheres que foram traídas, enganadas, usadas. E percebi algo muito maior. Isso não é só sobre mim.
É sobre o silêncio das mulheres que amam homens emocionalmente desonestos. É sobre as feridas que não se veem. É sobre como o amor, mal direcionado, pode destruir. Mas também ensinar, porque sim, eu aprendi. Aprendi que não posso romantizar migalhas. Que atenção não é afeto. Que presença não significa compromisso. Que palavras não são promessas. E que o amor verdadeiro, o que vale a pena, nunca virá acompanhado de mentiras. Carlos tentou voltar. Meses depois. Disse que tinha se separado. Que agora estava livre. Mas naquele dia, eu não senti raiva, nem saudade. Eu senti pena. Pena de alguém que perdeu o melhor de mim. E orgulho, porque eu tinha me reconstruído sozinha. Eu respondi com uma única frase. Espero que um dia você aprenda o que é amar de verdade. E nunca mais olhei para trás. Hoje eu compartilho essa história não para expor ninguém, mas para que, se você estiver passando por algo parecido, saiba, você não está sozinha. Você vai chorar. Vai se sentir tola. Vai se perguntar como eu não vi. Mas isso não define quem você é. Você não é o erro de alguém. Você é sua própria cura e vai se levantar. Porque o amor mais importante que você pode receber é o que você decide dar a si mesma. E esse, ninguém pode esconder em outro estado.